a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Observando que, olha só, que em 1929, quando a economia mundial ainda era dominada pelas disputas imperialistas, o mundo foi surpreendido pela crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, né? Bolsa de Valores de Nova York quebrou e afetou a economia mundial. Até então, os Estados Unidos tinham financiado e fornecido produtos às principais nações europeias atingidas pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. Aqui lembrando que na Primeira Guerra Mundial morreram 10 milhões de pessoas, ficando feridos cerca de 20 milhões de pessoas. E quando passa na Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, morreram 85 milhões. E calcula-se que desses 85 milhões, 50 milhões foram civis. Continuando aqui nossa palavra, podemos dizer que na Alemanha e na Itália, em particular, o fim dos investimentos estadunidenses, quer dizer, dos Estados Unidos, decorrentes da crise de 1929, ocasionou o fechamento de inúmeras indústrias, agravando ainda mais o desemprego e o empobrecimento da classe média e dos trabalhadores. Esse cenário facilitou a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, que prometiam às populações melhores dias em um Estado forte e respeitado. Nesse contexto, ao qual ainda se somavam questões mal resolvidas pelo Tratado de Paz estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ocorreu ainda a Segunda Guerra Mundial. O confronto se deu entre duas coalizões militares de países, né? E aí ficou dois grupos, os aliados e também os países do eixo. A Primeira Guerra Mundial naquela época era conhecida como a Grande Guerra. Quando aconteceu a Segunda, aí mudaram o nome da Grande Guerra para a Primeira, passando então a segunda ocorrência de guerra de grande expressão a ser chamada de Segunda Guerra Mundial, onde eu já falei que morreram cerca de 85 milhões de pessoas, 50 milhões eram civis. E aí havia dois grupos. O primeiro grupo era formado dos Estados Unidos, Reino Unido e França e União Soviética. Aí depois os países adversários eram Itália, Alemanha e Japão. Como é uma guerra mundial, não podemos também deixar de lembrar que outros países no decorrer do tempo foram agregando, né, aos grupos. Então vamos lá, olha só. Em solo europeu, preste atenção, depois de intensas batalhas em terra, mar e ar, a Itália foi derrotada em 1943 e as forças alemãs se renderam em maio de 1945. Em solo asiático, a guerra terminou somente em agosto de 1945, com o lançamento das bombas atômicas pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Tem gente que acha que Hiroshima e Nagasaki é uma cidade só. Não, são duas cidades diferentes. Os Estados Unidos enviou duas bombas atômicas e morreram muita gente. E também foi o golpe final sobre o Japão, para o Japão então de se entregar suas armas, né, se render aos Estados Unidos. Hoje em dia, inclusive, os Estados Unidos e o Japão mantêm uma relação bem próximas, né? E ao contrário que muitas pessoas pensam, Estados Unidos e Japão, os japoneses não têm mágoa dos Estados Unidos. Pelo contrário, a maioria, pelo menos, dos japoneses tem aquilo como algo necessário para poder parar o Japão. O Japão tinha uma atuação bélica muito forte no mundo, né, invadindo países como
como a Coreia, que logo depois da Segunda Guerra ficou dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, como também a própria China, que eles invadiram, né? E outras mais situações que eles eram muito violentos, né? Eles dominavam o país e os nativos ali sofriam na mão deles. Então eles acharam que o fato deles finalmente se renderem, né, e reiniciar a vida com um grande apoio dos Estados Unidos, investimento forte econômico dos Estados Unidos ali, eles conseguiram se reerguer. Não apenas, é claro, evidente, pela própria ajuda dos Estados Unidos, mas por sua própria competência, é claro, é evidente. Agora, negar que os Estados Unidos investiu milhões, bilhões ali, né, no Japão, para poder levantar, mesmo porque também os Estados Unidos queriam proteger o Japão de influências comunistas. Vamos lá. Então, continuando, aqui nós podemos dizer que logo após a rendição alemã em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação, controlada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Essas 4 zonas que a Alemanha foi dividida, né, uma parte ficou com os Estados Unidos, outra Estados Unidos, França, né, França e Inglaterra, e a outra parte ficou com a União Soviética. A Inglaterra, digo, né, Reino Unido. Lembrando que a capital da Alemanha, Berlim, foi dividida em 2 partes, ocidental e oriental, uma ficando com o sistema capitalista e democrática, representado pelos Estados Unidos, e a outra representada pela União Soviética, sistema político comunista e ditatorial, né? E aqui vamos fazer aqui uma abertura para poder definir o que vem a ser socialismo. O socialismo, na realidade, é um conjunto de ideias, né? E sendo que o comunismo é a prática dessas ideias. Quando as ideias socialistas são instaladas, surge então o chamado comunismo. Mas o que é socialismo? É um sistema político e econômico com base na coletivização dos meios de produção, com o fim da propriedade privada e das classes sociais, porque é por isso que eles não gostam de classe média. A filósofa Marilena Chauí disse: eu odeio a classe média. Por que ela, como comunista que ela é, odeia a classe média? Porque a classe média, meus senhores, não depende do Estado, né? Ela além dela ter prosperado, ser independente, não depender de nenhum tipo de ajuda do Estado, ela sustenta o Estado e interfere na forma como o Estado pode funcionar. Então, aqueles que têm a visão comunista acreditam que não se pode ter nenhum tipo de grupos, classe social que venha ter influência no poder estatal. Pelo contrário, o Estado deve dominar tudo, o Estado deve ser dono de tudo. O grande problema desse pensamento dela é que se destrói a classe média, só sobra os pobres, porque é isso que eles gostam de fazer, o comunismo. Eles mantêm aqueles líderes passando muito bem, obrigado, vivendo muito bem, e boa parte das pessoas vivendo na miséria. Isso é o que acontece em geral.